Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa reflexão sobre o ano litúrgico. Estamos no ano C, nosso 30º encontro. É o domingo de Páscoa, primeiro domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Estamos neste tempo pascal. Até Pentecostes, nós temos 40 dias até a ascensão de Jesus, 50 dias até Pentecostes. São esses dias para celebrar esse grande tempo pascal. Jesus levou à plenitude toda a sua missão, do anúncio da Boa Nova até a redenção, vencendo na redenção a entrega de sua vida, o sangue derramado e sua ressurreição. Como diz Pedro na pregação mais antiga da Igreja sobre o mistério de Jesus. Então aqui nós temos a pregação mais antiga que o próprio Lucas nos relata nos Atos dos Apóstolos. E diz assim: Jesus de Nazaré foi um homem que Deus confirmou entre vocês, realizando por meio dele os milagres, prodígios e sinais que vocês bem conhecem. É Deus, com sua vontade e presciência, que permitiu Jesus lhes fosse entregue e vocês, através dos ímpios, isto é, os romanos, os mataram, pregando numa cruz. Deus, porém, ressuscitou Jesus, libertando-o das cadeias da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Encontramos essa pregação de Pedro, esse querigma, esse anúncio, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 22 a 24. Continua mais adiante. Deus ressuscitou esse Jesus e nós todos somos testemunhas disso. E foi exaltado à direita de Deus, isto é, a ascensão, e recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou em Pentecostes, porque esse discurso foi feito depois de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 32. Esta é a pregação, o anúncio mais antigo, o querigma mais antigo da Igreja. Os apóstolos são testemunhas de tudo aquilo que aconteceu. Tudo que eles nos deixaram sobre Jesus, sobre este anúncio. Eles são testemunhas. Eles garantem a verdade daquilo que eles testemunham. Esta certeza nos dá a alegria de celebrarmos juntos com os apóstolos e fazer do anúncio apostólico que nos foi deixado transformar numa verdade em nossa vida, através da adesão da fé. Já participamos dessa fé no batismo. A fé se manifesta como uma resposta que se deve dar durante uma vida inteira, em que enfrentamos afrontas, desafios, tentações, sofrimentos. Mas não somos nunca vencidos, pois na certeza de que Jesus vive, ressuscitou, nos dá forças para enfrentar os desafios da vida e não descansar até atingirmos o objetivo final, isto é, a vida em Deus. A antífona de entrada é do Salmo 138, versículo 18 e 19. Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia. O anúncio da ressurreição da vida que vence a morte nos coloca diante da assembleia celebrativa. O Pai é princípio e fim de toda a obra da salvação. O Filho ressuscitado mantém sua comunhão com o Pai, como também nós mantemos pelo Filho amado a comunhão com o Pai.
Tudo o que o Pai faz é admirável. A primeira leitura tirada da pregação de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vimos na introdução o querigma, o anúncio de Pedro após Pentecostes. Agora nós estamos na casa de Cornélio. Então Pedro está ali na casa de Cornélio. Nós estamos ali, no capítulo 10. Cornélio era um centurião pagão temente a Deus, isto é, seguia a lei judaica, mas não se fez judeu, não se fez batizar com o batismo dos prosélitos. Prosélito é um pagão que se fazia batizar no judaísmo. Na casa de Cornélio, antes do Pentecostes pagão, que vai acontecer no capítulo 10, versículo 41 a 48, onde também os pagãos serão batizados, Pedro está fazendo uma pregação, um anúncio sobre a missão, obra de Jesus Cristo. Ele dá, então, o anúncio pascal. Nós somos testemunhas. Testemunha do grego significa mártir. De tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a capital. Eles o mataram. Jesus sofre uma ação. Ele foi morto, pregando numa cruz. É a forma como eles o mataram. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe, isto é, o Pai consente que o Filho se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que o próprio Pai havia escolhido, os apóstolos e discípulos. A nós, diz Pedro, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Aqueles que participaram da ressurreição, das refeições com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, até sua ascensão. Eles testemunharam e enfrentaram as consequências de serem anunciadores desta verdade. Foram mortos por não poderem se separar daquele que amaram e serviram. Que eles amaram, que eles serviram na sua vida. E depois, como testemunhas da ressurreição. E ainda mais, Deus constituiu esse Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Esse é o Jesus ressuscitado, da pregação do anúncio da igreja, aqui Pedro na casa de Cornélio, que anuncia aos pagãos, e faz a entrada dos pagãos no corpo de Cristo, a sua igreja. Então, esse é o Jesus que venceu a morte e abriu, por meio de Pedro, a igreja aos pagãos que receberam o Espírito Santo. Nós vemos o Pentecoste pagão. Foram batizados, sendo integrados ao corpo de Cristo, a igreja, que Cristo amou e por ela se entregou. O salmo responsorial é o Salmo 117, 118, que foi cantado também na Vigília Pascal. É um salmo de aleluia. Celebra tudo aquilo que Javé realizou em favor do seu povo. É um salmo do período pós-exílio da Babilônia. No templo reconstruído e na cidade santa, Jerusalém, o povo se reúne para agradecer e louvar toda a obra divina que se realizou pelo seu povo escolhido. Deus tudo realizou pela libertação do seu povo, que maravilhas ele fez aos nossos olhos. Também nós somos chamados a reconhecer tudo aquilo que o Pai realizou através do seu Filho em nosso favor. A segunda leitura vem tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Este pequeno trecho nos coloca diante da nossa participação na morte e vida em Cristo, vencedor da morte. Ele inicia com uma frase que coloca a decisão humana de participar da salvação oferecida pelo Pai por meio de seu Filho. Se ressuscitastes com Cristo, com toda a sinceridade de fé daqueles que escolheram a fé em Cristo para dar sentido à vida, se realmente eles ressuscitaram. Isso depende não de Deus, da graça oferecida,
mas depende da resposta humana. O imperativo é uma exortação, consequência daqueles que ressuscitaram com Cristo. Esforçai-vos. Este verbo esforçar, gastar energia. Mas que esforço? Alcançar as coisas do alto, as coisas divinas, onde o céu as coisas divinas, o céu, onde está Cristo. Ele que subiu aos céus está sentado à direita do Pai. Então, continua, né, São Paulo. A partir da escolha da fé, o mais profundo do ser, o seu mais íntimo, é chamado a aspirar. Né? Significa sorver, absorver, almejar, pretender, isto é, aspirai às coisas celestes. E desprezando as coisas terrenas, o cristão é cidadão do céu, sua pátria definitiva. Essa pátria que não está naquilo que é perecível, mas naquilo que é eterno. Pelo batismo, já participando desta graça, desde o momento que ressuscitamos com Cristo, junto com Ele, nós vemos essa nossa participação. Vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo. Isto é, isso aqui se refere ao batismo, em comunhão com Ele. A manifestação de Cristo, nossa vida. Jesus é nossa vida. Sem Ele, nada queiramos. Quando acontecer essa manifestação, nós apareceremos em seu triunfo, aparecendo com Jesus. Agora, neste momento, aparecendo com Jesus, revestidos de glória. Uma vida eterna, sem fim. A minha vida, meu viver, provoca em Jesus sorrisos de alegria? Ou provoca lágrimas de tristeza? Como vivemos nossa vida de cristãos, cidadãos dos céus? O Evangelho é tirado de São João, capítulo 20, do versículo de 1 a 9. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e viu o túmulo vazio. Ela foi anunciar a Pedro e a João, o discípulo amado. Eles vão ao túmulo e encontram-o vazio. O túmulo está não como alguém que saiu correndo, né? Porque o pano que estava sobre a cabeça de Jesus estava enrolado em lugar à parte. Pedro e João entendem os sinais. O discípulo amado da intimidade de Jesus viu e acreditou, onde eles compreenderam a Escritura, pois é sempre à luz das Escrituras que se revelam os sinais, onde os olhos se abrem à fé. Essas duas testemunhas são importantes. Pedro, aquele que Jesus confiou, e só a ele confirmar os irmãos na fé. Nenhum outro foi dado essa missão, só a Pedro. É exclusiva de Pedro. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: Simão, Simão, olhe que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Veja o pronome vocês, plural, né? Isto é, todos os apóstolos. Eu, porém, a frase adversativa, rezei por você. Agora, terceira pessoa do singular, pronome pessoal. Você, Pedro, para que sua fé não desfaleça. A fé de Pedro. E quando você tiver voltado a mim, depois de ter negado Jesus, fortaleça os seus irmãos. Essa missão foi dada a Pedro. Essa missão foi confiada a ele e a ninguém mais. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. É Pedro que dá o testemunho fiel da certeza de que Jesus ressuscitou. Então, Lucas diz: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, isto é, Simão Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 34. E ao discípulo amado, que por ser amado percebe para além das aparências.
tem aquela presença da intimidade com Jesus. Ele é o discípulo, então, dessa intimidade com o Senhor Jesus. Então, o discípulo amado, nos diz o texto de João, se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem está falando? João capítulo 13, versículo 25. Só João tinha essa intimidade com Jesus. E ele deita a cabeça sobre o peito de Jesus para perguntar quem seria o traidor, a pedido de Pedro. É João que percebe Jesus na praia quando os discípulos pescaram, a pesca depois da ressurreição. Então, os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João é aquele que percebe os sinais, a sensibilidade. É esse discípulo amado que reconhece na cena do túmulo vazio que Jesus ressuscitou. Ele viu e acreditou. Ele percebe os sinais. Sustentados pela fé de Pedro e pela intimidade que somos de discípulos amados, vamos professar: Jesus ressuscitou. Vamos professar e viver como João, ver e acreditar. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É vítima pelos nossos pecados e entregue a nós hoje em comunhão. Celebremos a festa do pão sem fermento, a Eucaristia, o pão da retidão e da verdade. Deus seja louvado, isto é, aleluia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.